Querem a cabeça dos cristãos. Essa é a verdade que não estão te contando por aí. Pois é, galera, eu sei que vocês estão sabendo aí que essa semana houve uma polêmica danada com o André Valadão e nós vamos falar sobre esse assunto porque nós, como cristãos, devemos debater assuntos relacionados a cristãos. Afinal de contas, eu debato sobre tudo um pouco, mas hoje especificamente eu vou falar sobre isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Elisângela, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que está passando por esse canal aqui. E não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário no decorrer do vídeo, é claro. Qual é a polêmica que está envolvendo o pastor André Valadão? O pastor André Valadão começou uma série de pregações na sua igreja Batista da Lagoinha de Orlando. Lembrando, André Valadão não está no Brasil, ele congrega e é pastor de uma igreja nos Estados Unidos, em Orlando. Guarda essa informação que ela vai ser importante no final. Depois que ele se envolveu numa polêmica o mês passado, que falou ali sobre o orgulho, que foi o mês inteiro sobre o orgulho LGBTQIA+, que é muito forte nos Estados Unidos hoje em dia, na Europa e também aqui no Brasil. Foi muito criticado por suas falas. E aí agora voltou com nova polêmica. Qual é a polêmica da vez? O pastor André Valadão falou sobre censura. O mês inteiro ele vai falar sobre censura. Sobre a mídia está querendo calar os cristãos. E aí nessa de querer calar os cristãos, ele falou também que toda a mídia hoje quer a cabeça do cristão. E isso é verdade. Pegaram ali um trecho da pregação. Eu assisti a pregação inteira do começo ao fim. Não vi nada demais, né? Se você é cristão e você está assistindo uma pregação, é uma pregação normal, falou sobre pecado, que está muito em foco agora, porque as pregações até uma época dessa era falando só sobre bênção, sobre graça, sobre ganhar dinheiro, ficar famoso, ficar rico, blá blá blá. Agora as igrejas resolveram acordar, porque viu a situação que o país está passando no momento, até agora. O Brasil não tem mudado muita coisa. O Brasil continua ali no pecado. Essa é a verdade que nós sabemos que é real. E aí os pastores resolveram mudar essa tática. Vamos falar sobre o pecado, que é o que Deus está mandando. Arrependei-vos dos pecados para que possamos entrar no reino da glória. E está certo. Eu concordo plenamente com isso. O pastor André Valadão começou a falar sobre o pecado. Em um momento da pregação, ele falou sobre o dilúvio. Contou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que todo mundo que é cristão já sabe dessa história, e quem não é cristão também conhece essa história, e falou sobre a Arca de Noé, sobre toda a destruição. Naquela época, quando o pecado da sexualidade estava muito grande, Deus ficou irado e destruiu a humanidade dessa forma. Só que Deus fez uma aliança com o homem e usou o arco-íris como símbolo dessa aliança, que não faria mais aquilo, que não destruiria mais. Então ele disse na sua pregação, então agora está conosco, está com vocês. Quando o pastor André Valadão usou essas falas, que foi tirada de contexto, começou a sair na mídia dizer que o pastor André Valadão estava mandando matar os gays, englobando todo mundo ali. Só que todo mundo sabe que não foi esse o contexto. Quando ele fala em resetar, né, reset, a palavra reset, significa voltar a um princípio, gente, pelo amor de Deus. Não está falando em eliminar, é resetar, voltar ao princípio. No princípio, lá no princípio, que a natureza do homem, que Deus criou para o homem, de homem e mulher procriarem e ali levar para frente a criação, todo mundo sabe que essa é a natureza humana. Depois que isso aconteceu, depois que essas falas foram ditas e circulou na mídia, nossa, veio uma enxurrada metendo, digamos, tudo quanto é palavras em cima do André Valadão. Por quê? Em primeiro lugar, a pessoa não conhece Bíblia, tá? Se você está falando de alguém, julgando alguém e não conhece Bíblia, cara, fica pianinho, vai ler uma Bíblia e aí você vai entender o contexto que o pregador está falando. Se ele estiver errado, aí você está errado. Segundo, vi muita gente criticando, dizendo que ele não pode julgar as pessoas. Ele está aí para isso. É pastor. Se o pastor não apontar o que está errado, né? Quem vai apontar então, né? Se o Senhor perguntar a ele, cadê as ovelhas que eu te entreguei? Cadê o povo que eu te entreguei? Eu mandei você pregar isso, você não pregou. Ele vai prestar conta com quem? Com você que está incomodado com a pregação dele? Ou com o Todo-Poderoso que mandou ele pregar dessa forma? Então já vou deixando aqui a minha opinião. Porque pelo menos nesse canal eu acredito que eu ainda posso me expressar. Trabalho com outras plataformas que se a gente disser qualquer coisa, o vídeo é censurado. Então eu espero que esse vídeo não seja censurado. E aí o André Valadão veio a público no seu tweet, que eu vi lá no Twitter,
Vou mostrar aqui para vocês o vídeo que ele gravou explicando exatamente o que não quiseram entender na pregação. Fala, meu povo, Deus abençoe vocês demais. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô vendo várias mídias, inclusive é tema desse mês da série de mensagens sobre censura. Censura não. E um dos pontos principais é como a grande mídia, ela se levanta para tentar gerar uma notícia aonde você se constrange ou você é inibido, onde você é amedrontado, e isso tem gerado e gera na vida de muitos cristãos, por causa da pacificação que é o evangelho, a falta de discernimento de se levantar e militar, né, por aquilo que você crê para sua casa, sua família. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, né, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, né, grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus, e o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio da... Agora, galera, concorde comigo que é muita militância mesmo, é muita falta do que fazer e é muita vontade de querer viralizar, pegar um trecho de uma pregação de alguém que você nem assistiu inteira a pregação, pega um pedacinho da pregação ou que nem leu um mínimo da Bíblia e colocar nas redes sociais como se a pessoa estivesse mandando matar pessoas. Pelo amor de Deus, dentro de uma igreja. Tenha santa paciência. Aquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós cristãos genuínos erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus. Deixarmos claro para vivermos essa realidade. Então, é incrível como pessoas podem pegar um contexto e tentar levantar uma imagem e uma narrativa como esse pastor é homofóbico, esse pastor, ele quer acabar com a liberdade que nós temos. Não, eu estou na minha igreja pregando a palavra de Deus, dizendo que pela palavra de Deus, a vontade de Deus é a mesma. O Deus de Gênesis não mudou, ele é o mesmo Deus de agora. A diferença é que há uma aliança nos céus, que é exatamente o arco-íris, onde Deus, ele diz, isso é para lembrar o homem e lembrar a mim mesmo, que eu não vou fazer da forma que eu fiz. Existe agora uma graça, onde você pode nascer de novo. Existe uma maneira, quando eu digo puxar as cordas, cabe a nós hoje levarmos a oportunidade da mudança, a oportunidade de viver o amor de Jesus. Não vivemos mais pelos nossos próprios desejos e vontades, vivemos para Deus, vivemos a vontade de Deus, vivemos a graça de Jesus. E é sobre isso que eu falo na mensagem. E eu quero mais uma vez reiterar que Deus ama você. É tempo de resetar, é tempo de dizer não para nós mesmos, a nossa própria vontade, e viver aquilo que é a vontade de Deus. E eu quero te encorajar, nesse mês de julho, a minha nova série de mensagens sobre censura, censura não, onde exatamente é isso que acontece. Aquilo que é político, aquilo que é uma lei mundial, aquilo que é uma lei do anticristo, tentam se estabelecer leis onde cada vez mais o cristão genuíno começa a ser considerado um fora da lei por crer na palavra de Deus como firme fundamento da sua fé. Mas um cristão genuíno, ele não vive a partir de uma democracia de direita ou esquerda, ele vive a partir do céu na terra. Então os princípios de um cristão genuíno não estão firmados em leis ou governanças humanas, estão firmadas na sua fé em Jesus. Isso precisa estar claro e assim a gente vai caminhar. Por isso tanta busca de censura, opressão ou medo, mas nós prosseguimos em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus.
Vocês entenderam a gravidade do assunto? É muito grave você não ter mais liberdade de expressar a sua fé. No Brasil, virou comédia você dizer que é cristão. Porque quando você diz que você é cristão, você está dizendo que a mesma coisa que você estivesse dizendo que você é uma pessoa que leva palavras de ódio, de perseguição. Eles estão invertendo as coisas. Eles que são dessa forma estão querendo jogar para cima dos cristãos. Agora, preste muita atenção nesse ponto aqui que você vai achar interessante. Depois dessas falas do André Valadão, que saiu na mídia, saiu nos jornais, inclusive, eles começaram a colocar ali ele como se ele fosse a pior pessoa do mundo, digamos assim. E como se não bastasse somente essas falas, um deputado, você não vai se surpreender, nada mais, nada menos, do PT, lembra da informação que eu falei no início? Agora preste atenção. O senador Fabiano Contarrato, que nome mais feio, Contarrato, do PT do Espírito Santo, protocolou no Ministério Público Federal uma representação contra o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, pelo crime de racismo. Olha isso. Após a comunidade LGBTQIA+, não sei das quantas, não sei nem se eles fizeram isso mesmo, e tem interpretado os trechos de uma pregação de um líder religioso como discurso de ódio. Escute isso, interpretado o texto. Eles nem viram nada na Bíblia, eles nem conhecem as pregações do pastor, não conhecem a crença cristã, eles interpretam e a partir da sua interpretação tem que ser verdade o que eles estão falando. Enfim, passando para frente. Na ação, o parlamentar pede a prisão preventiva do pastor André Valadão e o pagamento de reparação de R$1 milhão. Parece piada, mas não é. Primeiro, o pastor está pregando a Igreja Batista da Lagoinha de Orlando, nos Estados Unidos. Ele não falou no Brasil, ele falou lá nos Estados Unidos. Então ele está sobre jurisprudência americana e não brasileira. Só um ponto. Segundo, por que eles pedem uma indenização de R$1 milhão? Eles querem que o pastor André Valadão seja condenado ou eles estão precisando de dinheiro? Uma forma de extorquir, digamos assim. A solicitação da prisão preventiva, caso o Ministério Público acate a prisão, o petista pede medidas cautelares que sejam aplicadas contra o pastor. Vão tentar fazer o que fizeram com Alan dos Santos? Ligar para a Interpol e dizer assim, olha, queremos a extradição do André Valadão porque ele falou algo em uma pregação e aqui no Brasil é crime. E aí, como é que explica isso para a Interpol, sendo que ele está em solo americano? Confuso, não? Vocês não acham essa história meio confusa? Encerro por aqui. O que vocês acharam dessa história? Agora você não pode mais pregar, tem que ser do jeito que a militância quer. Se não for, você vai ser perseguido. E eu digo a vocês, eles querem a cabeça do cristão de uma forma, digamos, mais bonitinha. Se a gente não pode calá-los de outra forma, pedimos a cabeça deles através da lacração dos seus lábios. Só que essa galera não entende uma coisa. Então, para o cristão, meu amigo, isso é como se fosse doce. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe de onde veio e sabe para onde vai. Então isso é só uma deixa. Não adianta tentar calar o cristão. Porque quanto mais bate nele, mais ele vai crescer. E quanto mais mata cristão, mais cristão vai nascer. Não vai adiantar. Porque esse foi o que o Senhor mandou os cristãos fazerem. Pois é, eu amei demais a pregação. E vocês assistiram? Comenta aqui que eu quero saber. Curte, claro. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se vocês gostam de conteúdo como esse, claro, galera, não esquece de ativar o sininho para ter mais notificações de vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Valeu!